vamos lá, né? Pro manjadinho. Que nessa época, né? Nessa época o Fortaleza predominava, e aí é sempre bom ressaltar todo o programa, né? Até a gente chegar lá na tal decisão do tribunal, a gente vai ter o asterisco ali no Ceará, porque na época era 22-14, né? Na prática se contava ali. Foi se tornar 19, só quando foi ser reconhecido lá em 2008 os títulos, o pentacampeonato do Ceará de 15-19. Então, o Fortaleza dominou também a década de 60, né, com a maioria dos títulos também nessa década. É bom destacar o Ceará, que conseguiu um tricampeonato, também ali de 61 a 63, e nesse período também teve o título do Ferroviário, que a gente vai detalhar aí nos próximos slides. Aí está o Fortaleza de 60, que foi vice-campeão da Taça Brasil, né, perdeu para o Palmeiras e teve, né, foi o único artilheiro de uma competição, né, da elite do futebol nacional, ali considerado da elite do futebol nacional, que foi o BCC com 7 gols. Na campanha do Fortaleza de 60, ele eliminou o ABC na semifinal do Grupo Norte, o Fortaleza estava no Grupo Norte, e depois, na final, bateu era o Motoclube? Motoclube, se eu não me engano. Motoclube, bateu o Motoclube. E aí, na final da Zona Norte, né, que depois foi pegar lá do Nordeste, que era exatamente o Bahia que era o atual campeão brasileiro, o Fortaleza superou o Bahia e foi disputar com o Santa Cruz, né? O Santa Cruz, que era a semifinal já da Taça Brasil. Pernambuco já tinha, ali por conta da disputa, né, de seleções estaduais, e aí teve ali o duelo contra o Santa Cruz, o Fortaleza também superou o Santa Cruz, e teve na final o Palmeiras, e aí não teve o que fazer, né? Tomou uma sacolada daquelas, 11-3 no agregado, 8-2 no jogo da volta, e aí o Fortaleza foi vice-campeão. Nessa época, né, Cássio? Só era um que ia para a Libertadores, então o Fortaleza não tinha ainda o direito de disputar a Libertadores, diferentemente, e aí o próximo slide, 68, que foi a outra equipe do Fortaleza. Cadê, Rodrigo? Próximo slide. Pronto. Que era a Taça Brasil de 68, mas eu queria muito agora utilizar a carta Cássio Zirpolo, que ele conhece muito bem dessa Taça Brasil de 68, que não termina em 68. Termina praticamente um ano depois, em 60, Não, no terminar final no do ano de seguinte não era 69. nenhum problema. O negócio é que, se eu não me engano, é agosto de 69, tipo, não é janeiro, fevereiro de 69. É, Ela atravessou 69 inteiro, segundo o semestre de ano todo. 69. Segundo semestre, vai terminar no segundo semestre de 69. Não, e aí só para explicar, né? O Fortaleza estava lá esperando um dos adversários e teve a confusão de 68, que na época Palmeiras e Santos não queriam participar da competição e gerou uma confusão que foi por conta do jogo, acho que foi do Botafogo, né? O jogo do Botafogo que teve uma confusão e paralisou a competição por muito tempo, e aí a CBD não mandou os representantes brasileiros para a competição, e quando foi acontecer a final, de fato, que foi diante do Botafogo no Maracanã, o Fortaleza Eu acho acabou que foram sendo 2 anos, viu? Tanto em 70 também não teve. Porque o Brasil ficou fora da Libertadores durante 2 anos. Por decisão da CBD, né? E vários outros clubes foram prejudicados. Por exemplo, isso é 68, né? Uhum. Pela lógica do Fortaleza vice-campeão, o Fortaleza iria pela Libertadores. Porém, em 68 também teve o Torneio dos Campeões, que reuniu o campeão, era para reunir o campeão da Taça Brasil, do Roberto Gomes Pedrosa, do Torneio Nordeste, que foi o Sport, do Centro-Sul, que foi o Grêmio Maringá. E o Grêmio Maringá foi o campeão. O Botafogo não quis jogar, aí o Maringá passou pelo Sport, o Botafogo levou o WO, e a final foi contra o Santos, jogou os 2 jogos, aí no terceiro o Santos não quis, levou o WO também. Mas, enfim, essa questão talvez poderia valer também a vaga da Libertadores, ou seja, o Grêmio Maringá também não levou, ou seja, nem o Maringá, achando que poderia, nem o Fortaleza, que seria a mesma lógica do Náutico, também não levou, nem o Botafogo, campeão, jogou. Então, assim, na verdade, ficou muita gente aí que poderia ter o direito de disputar, né, a Libertadores. De disputar e ficou de fora. E o próprio Santos, que ganhou o Roberto Gomes Pedrosa, que foi oficializado, unificado como Campeonato Brasileiro. Em 68, o Brasil já teve 2 campeões brasileiros, né? Porque a Taça Brasil ela termina em 68, que é essa edição, e já tinha começado, na verdade, desculpa, em 67 o torneio Roberto Gomes Pedrosa. O Palmeiras ganhou em 67, nos 2 anos, né? O Palmeiras ganhou tanto o Robertão como a Taça Brasil,
Acho que foi por isso que eu confundi, porque o Palmeiras ganhou os dois. E nesse caso já foram dois times diferentes, que aí o Santos ganhou o Robertão e o Botafogo ganhou a Taça O Brasil. Botafogo, exato. No caso, na tabela original, o Fortaleza enfrentaria o Palmeiras, né? E aí, depois da desistência, acabou enfrentando o Náutico. Acabou, na semifinal, enfrentando o Náutico para depois pegar o Botafogo na final. E o Botafogo acabou também goleando por 4-0 no Maracanã. E é exatamente a imagem que a gente está vendo aí na tela. É dessa final que aconteceu no Maracanã, do Botafogo sendo Ótima campeão. foto, viu? É. Qualidade altíssima. Aí são dois jogadores, esses aí, um dos maiores do Fortaleza. Essa década de 60, ela fica marcada por uma rivalidade maior, começa a criar, de fato, como o próprio Pedro mencionou, né, de Vitória e Bahia, lá na Bahia. No caso, Ceará e Fortaleza começaram a ter nomes muito relevantes da história do clube. No caso, Croinha e Mozazinho, né, que foram dois jogadores assim lendários do clube. Né? O próprio Mozazinho chegou a jogar na seleção cearense com outro ídolo, que é do caso do Ceará, que é o que a gente vai ver depois. Mas esses dois jogadores marcaram época, assim, né? Até hoje são considerados referências nessa década de 60 que o Fortaleza dominava e conseguiu chegar nessas duas finais nacionais nesse período. E aí, claro, a gente vai agora para o que foi, até hoje, é considerado o maior nome do Ceará, que é o Gildo, o maior artilheiro do clube, né? O maior ídolo. Foi tricampeão naqueles 3 anos que eu estava citando lá no início, 61, 62, 63, e é até então, né, hoje o maior jogador que já passou pela história do Ceará. Até hoje, assim, até o pessoal lá do Vozão Cast, quando vai fazer melhor e pior, para dar o Gildo, né, para saber quem é o melhor jogador da partida. Então, esse período dos anos 60 marcou muito uma rivalidade, e quando É o tinha... maior artilheiro de um mesmo clube do Nordeste. Ele é pernambucano, o Gilda é pernambucano. Assim também como eu acho que o Croinha também era pernambucano, se eu não me engano. E, enfim, nessa época era muito interessante ver a seleção cearense, os dois principais jogadores da época, né, o Mozazinho e também o próprio Gildo, jogando juntos, e ambos diziam, né, que era uma honra cada um jogar, porque no Ceará se jogava muito em função do Gildo, e no Fortaleza o Mozazinho, que era conhecido como o Clodoaldo da época, né, porque era um cara que gostava de... o boêmio, né, terminava o jogo, ia para festa, pegar mulher e tal, beber. E aí também foi uma época muito marcante para o futebol cearense, com os ídolos que estavam surgindo aí nessa época. Aí é o título do Ceará do Norte-Nordeste de 69, sobre o Remo. Na primeira fase chegou a superar, acho que era Juazeirense, o próprio Sport também a disputou, e na final acabou superando o Remo e sendo campeão Norte-Nordeste, né, o primeiro título regional do Ceará, nessa época, se eu não me engano, e teve aí exatamente o destaque também O segundo. O segundo, Ceará tinha vencido a Copa Norte de a 64. Copa Norte. Ah, é verdade, bem lembrado, bem lembrado, bem lembrado. Exatamente. O Fortaleza ganhou. Aliás, a gente até falou, o Bahia, além da Libertadores, jogou 2 vezes a final da Taça Brasil contra o Santos. As duas como campeão da Copa Norte. Essa década tem a Copa Norte inteira, 3, na verdade, né? O Bahia jogou 3, perdeu 2, ganhou 1. Não, eu digo mais nos anos 60, eu tô falando. Sim, beleza, entendi. Foi a década inteira de Taça Brasil consagrando o campeão da Copa Norte, e que quem ganhava era festejado como tal. Então, esse título do Ceará, eu não sei, em algum momento você diz que é mais um título que o Ceará, até porque é uma outra competição. Aí não é que o Ceará é bicampeão, não. Aí ele ganhou o torneio de âmbito regional também, interregional, na verdade, mas uma outra competição. Exatamente. Mais para frente. E aí o Ferrinho, né? O Ferrinho conseguindo o seu título invicto em 68, e que perdurou por muito tempo no futebol cearense, até ter de novo um campeão invicto aqui no Campeonato Estadual. Foi uma época também que o Ferroviário conseguiu montar uma ótima equipe, né? O Ferroviário que estava... Eu até cheguei a falar no episódio passado que já as linhas férreas que tinham no Brasil praticamente era um trabalho que estava meio esquecido. E nesse ano eles fizeram aí um projeto e conseguiram contratar muitos jogadores na época para ser campeão em 1968, aí já no finalzinho da década, um dos títulos também mais relevantes da história do Ferroviário.